Bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia, Eliana. Áudio tá bom? Vamos esperar as pessoas entrarem. Esperar dar 11 horas e a gente já começa. Bom dia. Bom dia. Vem da luz, vem do som, está tudo certinho. 11 horas a gente já começa a live. Perguntas e respostas respondidas pelo chefe hoje. Bom dia, Tutu. O som tá bom? Oi, Maurício. Oi, Michele. Bom dia. Bom dia, pessoal. Esperando chegar às 11 horas para a gente começar a nossa live certinho. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? 11 horas. Vamos começar a nossa live. Bom dia, Carlitos. Parabéns, felicidades. Vamos começar então, 11 horas. O som tá bom? Vocês estão me vendo bem? Bom dia, Andréia. Ana, vizinha, bom dia. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade ao mês passado sobre perguntas e respostas que vocês tinham sobre dúvidas, né, relacionados a preparo de pratos, utensílios, cozinha. E conforme as dúvidas foram chegando, a gente anotou aqui. Hoje eu tô com 14 perguntas, acredito que não dê para responder todas, mas vamos fazer o possível. Vou chamar o chefe Rodrigo para a gente começar a responder as perguntas de vocês, tá bom? Vou chegar aqui pro ladinho. Bom dia, chefe. Bom dia. Se apresenta então para o pessoal que não te conhece. Bom, meu nome é Rodrigo Bergler, sou chefe de cozinha, trabalho aqui em Joinville, né? Trabalho em 2 instituições como professor e realizo eventos particulares. Então, gente, a gente vai dividir a mesma tela, né? Porque como a gente mora na mesma casa, não faria sentido a gente fazer o meio a meio e ainda dividir o Wi-Fi, tá? Então a gente vai ficar aqui metade um, metade outro, tá bom? Vamos começar? Vamos lá? Então, assim, ó, a primeira pergunta, na verdade, eu juntei 2 e aí tu consegue responder numa só, tá? Vamos lá. A primeira é: qual a diferença de cozinhar com manteiga normal e manteiga ghee? E também chegou uma pergunta que seria: qual a diferença da banha para manteiga? Vamos lá. Manteiga e manteiga clarificada. Tá, primeiro manteiga e manteiga clarificada. Manteiga clarificada é uma manteiga que a gente retirou... Oi? Mais alto um pouquinho. Manteiga clarificada é uma manteiga que a gente retirou as partes sólidas, né? Então ela é gordura pura. Então ela tem um ponto de saturação maior que a manteiga, ela não vai queimar. E a manteiga ghee
é a manteiga que passa por um processo de clarificação, porém ela é um pouco mais aquecida. E também é gordura pura, só que ela vai ter um sabor residual ainda. Volta que eu acho que tu falou o contrário. Manteiga normal queima mais fácil, Certo. porque ela tem as impurezas. Ok. A manteiga ghee, que é a clarificada, que fez esse Calma aí, processo. tem a manteiga clarificada, Ah, que é só temperatura bem baixa, que eu tiro todas as impurezas. tá, Então tem a gordura pura. tá. E tem o aguie, que é uma manteiga que é clarificada, porém ela é um pouco mais aquecida. Então os sólidos são um pouquinho mais tostadinhos, vamos dizer. Ah, então tem manteiga normal, manteiga clarificada e manteiga ghee. Exatamente. Ah, e muita gente acha que a ghee é a clarificada. Na verdade é clarificada, porém o processo é um pouco diferente e acaba tendo um sabor residual. Tá, mas muitas pessoas, quando vão fritar, misturam manteiga e óleo. E aí pode ser usada a manteiga normal, então? Pode ser usada normal. O que que vai acontecer? O óleo tem um ponto de saturação, a temperatura de saturação um pouco maior do que a manteiga. Então, é feita essa misturinha para evitar que a manteiga queime muito rápido. Então, se eu misturar o óleo com a manteiga, eu posso usar a manteiga normal. Pode. Eu posso usar a manteiga normal também, né? Independente do. Só que tem que tomar cuidado para não Pra queimar. não Ela queima queimar. muito rápido. Uhum, tá. Pessoal, então assim, a primeira pergunta a gente dividiu em duas, nós vamos responder a diferença agora da manteiga e da banha. Vou pedir para vocês, aqui ó, do ladinho tem uns coraçõezinhos. Se vocês apertarem bastante nesse coração, o Instagram acaba entregando para mais pessoas, né? E aí ajuda a gente, tá bom? E a diferença de cozinhar com manteiga e banha? Vamos lá, pessoal. A manteiga e a banha são gorduras saturadas, certo? São gorduras boas, né? Só que assim, tudo depende. Do que vai fazer? Não, vamos lá. As duas são gorduras que vêm de animal, né? Não de vegetal, certo? E que onde eu quero chegar? A banha de porco é muito boa, porém depende de como esse animal é alimentado. Vamos dizer assim, eu vou lá no sítio, compro a banha do meu. Do tiozinho do sítio. Exatamente, do meu produtor lá, enfim. Eu sei que aquele animal é alimentado com pasto, enfim, não tem muita ração, muitos aditivos e etc. Se eu pegar aquela banha do supermercado, que é a banha que o animal é alimentado com rações, com suplementos, etc, 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 ela acaba se tornando uma gordura ruim, que vai soltar poliinsaturados, saturado, Vai soltar as etc. besteiras do Exatamente. mercado. Então ela começa a ficar uma gordura ruim. Então assim, banha de porco e manteiga são bem indicadas para cozinhar. Porém, a banha ela vai suportar uma temperatura um pouco maior e tem o sabor da banha, né? Tem gente que não curte muito, então não sei se foi respondido assim. Foi. Vamos para a segunda, então. Gente, nós estamos dividindo a tela, né? Porque a gente mora na mesma casa, não faz sentido a gente ficar um em cima e um embaixo aqui para dividir o Wi-Fi, tá bom? Então vamos lá. Chefe, como vejo a quantidade de comida para uma festa com pratos em formato de buffet? Então acredito que a pessoa não vai fazer festa agora, né, gente? Porque nós estamos todos em distanciamento social. Então, quando tudo isso passar e a pessoa for fazer uma festa, se for em formato de buffet, qual que é a quantidade de comida? Depende da família, depende do público, depende de tudo, né? O que a gente costuma dizer. Eu vou fazer uma festa para pessoas que não consomem bebida alcoólica. Provavelmente vai ser uma festa que as pessoas vão comer um pouco mais. Sim. Quando tem a bebida alcoólica, já diminui o consumo de comida. Vou fazer uma festa somente para mulheres, só para homens, mulheres, casais, enfim. Tudo... Almoço ou janta também tem diferença? O tipo de comida vai interferir, né? Mas normalmente, quando a gente faz um buffet, assim, se calcula em torno de 600 a 800 gramas de comida por pessoa. Assim, vamos dizer, buffet livre, né? Uhum. Então vamos lá. Então, a primeira coisa é saber o teu público. Exatamente. Se é mais homem, mais mulher, a quantidade de criança também vai interferir, né? Se vai ter bebida alcoólica ou não. Então, se não tiver bebida alcoólica, o pessoal come mais.
de 600 a 800 gramas no geral, né? Conta proteína, Sim. acompanhamento e A tudo. proteína vai lá, 200, 300 gramas de proteína. E o resto é acompanhamento, enfim. Uhum. Então eu já vou juntar com outra pergunta que chegou também, que é sobre churrasco. Deixa eu achar aqui. Porque essa pergunta estava lá mais no final. Quanto que vai de carne em um churrasco? Isso é complicado, depende do churrasco também. É mais ou menos a mesma coisa, né? Se tiver o pessoal lá em volta da churrasqueira beliscando, 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 vai um pouquinho mais. Pessoal, se a gente for fazer o churrasco, servir na mesa, né? Fiz um almoço, botei lá todas as carnes juntas na churrasqueira e sai da churrasqueira e vai para a mesa. Vai diminuir em questão de carne 300 gramas por pessoa. Se for um belisco e festa que vai durar um pouco mais de tempo, pode calcular um meio quilo de carne. Então, mesma coisa para o churrasco. Vai depender se tem mais homem ou mulher? Sim, e também questão de carne com osso ou sem osso, né? Normalmente, carne com osso, a gente calcula um pouco mais. Então, se vai ter mais homem ou mais mulher, se a almarada vai ficar em volta da churrasqueira beliscando ou não, se vai ser um serviço à mesa. Isso aí. Ou se vai ter uns petisquinhos antes, pãozinho, linguicinha e tal. Mas quando a gente fala 300 carne, gramas, 400 gramas de carne, não digo carne vermelha, né? Eu digo linguicinha, frango, porco, tudo. Então, se for servido, 300 gramas, se for com belisco, de 500 a 600 gramas. 500 gramas é um bom... E não esquece de convidar a gente, né? Se fizer o churrasco. Porque eu conheço a pessoa que fez a pergunta. Então, vamos lá, voltar lá para cima para as outras perguntas. Uma pessoa perguntou assim, ó, chefe, não sei como usar os temperos na minha comida. Estou acostumada somente com sal e pimenta. Qual erva combina com o quê? Isso é muito pessoal, né? Assim, vou citar o exemplo do coentro. Muita gente é contra o coentro. Então fica a critério de cada um. Mas assim, existem algumas combinações que a gente faz, né? Tipo... Vamos falar dos básicos, então, né? Tipo alecrim. Alecrim, batata, porco, cogumelo. E mais? Frango também? Frango, pode. Gente, o que a gente tá falando aqui não é regra, né? Tudo na vida tem os dependes. Então, a gente tá dando sugestões de algumas ervas para alguns preparos, tá? Então, alecrim, batata, cogumelo, porco, frango. Vamos falar da sálvia, que a sálvia ame ou odeio também, que nem o coentro. É uma erva bem forte, né? Tem que usar com moderação, mas combina muito com batata também, combina muito com nhoque. Nhoque na manteiga de sálvia é um prato muito tradicional. Frango, aves, muito utilizada. Sopas, né? Sopas, cremes também, né? Isso aí. Tá. Vamos falar do tomilho? Tomilho é muito bom. Pode ser utilizado com carnes em geral. Combina muito com legumes, né? Sim, ele combina muito com cogumelos. Também. Ele é uma erva que tem muito, assim, como posso dizer, um terroso, né? Alguma coisa assim, e a gente remete a isso. E a gente descobriu não, eu descobri porque tu já sabia, né? Que fica maravilhoso com pinhão, né? Sim. A gente fez uma combinação com pinhão que ficou bem legal. Manjericão, o queridinho aí de todo mundo. Combina com tudo. Massa, queijo, né? Frango. Só carne vermelha que dependendo do preparo, mas tipo molho bolonhesa eu posso finalizar com manjericão, enfim. Mas tipo carne assada assim não combina muito. É um tempero muito fresco, né? Uhum. Hortelã. Eu não sou muito fã, mas combina muito com culinária árabe e sobremesas em geral. Eu gosto muito na carne moída. Eu coloco em geleias aqui, ó, na minha aguinha hoje. Dá pra ver ali, pessoal. Minha água tem hortelã dentro. Se pudesse, eu colocava em tudo. Orégano, que muita gente diz que orégano só combina com pizza. Orégano é fresco ou é seco? Né? Tem então, os dois. assim, o orégano seco ele é bem marcante. Então, depende do que a gente for temperar, vai ficar com sabor de pizza pra gente, né? Uhum. Então, tem que tomar cuidado. Mas também é bastante utilizado vinagretes, abobrinha, alcachofra, pimentão, né? Verduras, legumes em geral, né? Ovo. Também. Bastante comum, ovo. Coloca no pão de queijo, Ana. O que tu coloca no pão de queijo? Orégano? Pode ser, vai ficar bom. Né?
Então tá. Então eu já vou emendar essa pergunta com uma próxima. Como você falou do orégano, depende se é fresco, se é, né, ou se não. Qual que é a diferença entre eu usar nos pratos erva fresca e erva seca? Acredita que ela esteja falando de desidratada, né? Porque muitas vezes a gente olha uma receita e diz lá, tantas colheres de sopa de orégano, Tá. mas não diz se é fresco ou se é Isso, desidratado. tá, então isso aí eu vou responder para as ervas, mas serve para um monte de coisa, tipo fermento também, a gente pode seguir essa regra, os pozinhos em geral, né? Açafrão, que hoje a gente acha fresco, cúrcuma, né? Que eu digo, cúrcuma desidratada. É, Não, só tô me ajeitando a coluna aqui. é, a gente tem que pensar que tudo que é desidratado tem um sabor mais intenso. Então, assim, eu uso uma parte de desidratado para 3 partes de fresco. Vou utilizar o orégano desidratado, eu uso uma colherinha. Se eu for utilizar um orégano fresco, eu uso 3 colherinhas. Tá. Tá? O orégano, enfim, o fermento sachêzinho lá que a gente compra desidratado também, aquele sachêzinho tem 10 gramas. Se eu for utilizar um fermento fresco, eu vou utilizar 30 gramas, certo? Então, assim, qual é a diferença do seco e do fresco? Eu digo que a diferença principal está no sabor, tá? Sim, as ervas frescas elas são muito mais perfumadas, elas vão... Dá mais frescor a comida, né? Exatamente, e as ervas secas, elas são um sabor mais marcante, né? Vamos supor, não sei se o pessoal conhece, mas o manjericão seco e o manjericão fresco, que a gente compra em pacotinho no mercado, manjericão seco. Ele tem um sabor? Tem, mas não se compara ao fresco, né? O perfume e tudo mais. Então, assim, Mas só que se ele for utilizado muito, ele vai dar muito sabor, o seco. sim, Porque fica ele é mais até intenso, né? isso. Então tá. Então vamos para a próxima pergunta. Pessoal, estão gostando? Olha só, se vocês tiverem dúvidas com relação a algum preparo de comida, alguma utilização de Pode utensílios, comentando aí. podem comentar, pode colocar aqui embaixo. Se não der tempo de responder, a gente responde numa próxima live, tá? Dei um coraçãozinho aqui para ver que vocês estão gostando, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta, então. A gente vai falar agora um pouquinho sobre uma pergunta sobre cerveja. Então, enquanto tu fala, eu vou ali pegar os copos, tá? Porque eu acho que a gente tem alguns para ilustrar, porque às vezes falar o copo e não mostrar. Pega uma tacinha menor Sim, e aí tu vai tudo falando. pim. A pergunta é assim, ó. Gostaria de comprar alguns copos de cerveja, qual você indica? Eu vou pegar alguns aqui. Eu digo que depende, né? Questão de copo é muito pessoal. Tem pessoas que só têm um copo de cerveja. Sempre que possível, utilize copo de cristal, mas ele quebra muito fácil, então é complicado em festas e tudo mais. Quero ter só um copo? Isso, pode ser. Tem aquele pequeno tipo cálice também. Esse aqui? Isso, pode ser. Tá, vamos lá, onde eu parei. Copo de Se a cerveja. pessoa quiser ter um copo só. Para tomar cervejas do dia a dia, assim, tem uma tulipinha dessa, bacaninha. Ou um copo Hanover. Volta que foi muito rápido. Tulipinha. Tulipa, fininha. É uma tulipinha, né? É, Tem a tulipona. tem uma tulipinha. Enfim, isso aí é muito pessoal. Tá. Se tiver que ter só um copo, então tu sugere esse? Para tomar cervejas do dia a dia, sim. Tá. O problema é que hoje em dia tem diversos tipos de cerveja, né? Cervejas, estilos, para quem curte cerveja, tem cervejas bem refrescantes e cervejas muito alcoólicas. Se a gente tomar uma cerveja muito alcoólica numa tulipinha dessa aqui, vai sofrer. O álcool, né, a gente sente muito mais. Então, de maneira geral, cervejas mais refrescantes, eu utilizo a tulipinha, e cervejas mais alcoólicas e tudo mais, a gente usa bordas um pouco mais abertas, como esses 2 copinhos aqui, ó. Certo? Que a cerveja vai respirar, enfim. Deixa eu mostrar. Põe aquele. Põe esse. Esse? Aqui. Olha, não, põe no teu lado aí. A diferença. Esse aqui, ó. Eles são mais abertos. Mostra de frente assim, ó.
tá? É que nem taça de vinho, né? Tipo espumante, não tem uma taça bem fininha? Cada cerveja Né? tem o seu copo, como cada vinho tem o seu copo, mas a gente não vai falar aqui específico. Mas então, cervejas mais refrescantes, pode ser a boca mais fininha. Isso. E cervejas mais alcoólicas, mais punk, a boca um pouquinho mais aberta. E existe essa tacinha aqui, né? Você quer falar um pouquinho dessa? Essa é uma taça ISO, né? Taça de sommelier que eles chamam. É uma taça que normalmente em degustações. Opa! Normalmente em degustações é muito utilizada, né? Serve-se só um pouquinho para respirar, enfim, sem muita frescura aqui, não vou entrar em detalhes. E ela é uma taça ISO para vinho e para padrão. cerveja. Ela é padrão, tá, gente? Só que existe uma taça também muito comum para cerveja, né? Toku, né? Agora esqueci o nome. Toku, tocar, tem uma coisa assim. Que ela é bem parecida, sim, né? Lembra muito essa aqui, porém ela é um pouco mais fina e a haste aqui é bem comprida. É a Tecu, né? Que é Teco ou Tecu, não sei também como é que É fala. uma taça que os sommeliers de cerveja hoje utilizam bastante também. Mas isso também é mais para degustações mais... Ah, mas eu digo, tenha né? um copo que você gosta de tomar e seja feliz. O importante é beber e chamar a gente. Então nossa. tá. Então, vamos aqui, já respondemos essa. Casei há pouco tempo e fiz uma lista... Calma aí. Casei há pouco tempo e fiz uma lista muito grande. Estou cheia de utensílios que nem uso. Chefe, quais os utensílios que realmente devo ter na cozinha? Isso aí é complicado porque depende o teu dia a dia, depende o que tu cozinha, depende, né? Tudo depende. Assim como na organização depende as roupas que eu uso, assim na cozinha é o mesmo esquema. Fala mais alto. Tá bom. Tem que ter uma boa faca, né? Faca do chefe, de preferência. Eu sei que as pessoas não têm muito hábito de utilizar, mas depois começa a utilizar, não quer saber mais de outra faca. Uma faca de descascar legumes, ou um descascador de legumes, uma faca pequenininha. Tábuas de corte, né? Sim. Tábua de corte não tem a tábua de vidro, né? Tá, vamos voltar só um pouquinho na questão da faca. Na outra live que a gente fez, que tá salva lá no YouTube, já tem uma diferença que a pergunta foi qual que é a diferença entre amolar e afiar a faca, né? Então a gente já respondeu lá na outra live. Com relação às facas, então, uma faca do chefe. A faca do chefe, muita gente tem medo porque ela é muito afiada. Quer pegar duas facas? Então, assim, ó, a faca do chefe, muita gente tem medo de utilizar. Por quê? Porque ela é mais afiada, se você cortar o dedo vai sair a tampinha. Só que depois que a gente aprende a usar tanto a faca de chefe como a faca de legumes, a gente vê que é muito mais fácil cortar os alimentos, né, para poder... Então, gente, ó, essa aqui é a faca do chefe. Qual que é o principal erro que a gente vê as pessoas fazendo? Colocarem o dedo aqui em cima, ó, para cortar. Então, essa aqui é uma dica já que a gente já pode dar para vocês. A faca, ela não se segura assim, tá? E essa aqui é uma faca de legumes. Existem dois tipos, mas essa aqui é mais utilizada. Tem 3, 4 tipos, tem vários tipos hoje. Então, mesma coisa, ó, a gente para cortar a gente não faz assim, a gente segura pelo cabo. Isso aí. Tá? Tudo bem. Aprendi certo? E aí faz aquele movimento da ondinha, onda, onda, olha a onda. Isso o chefe não gosta. Para cortar, tá? Então, assim, ter duas, pelo menos, facas bem boas. A tábua de corte, também lá no meu Instagram, tem um post falando sobre as tábuas de corte. E a importância de você não ter a tábua de vidro para não tirar para servir alguma coisa e tudo mais, bacana, mas sempre quando a gente corta em uma superfície muito dura, né, tipo vidro, vai prejudicando o fio da faca. Então, o fio da faca vai durar muito menos. Então, e também é interessante que a gente tenha, não precisa ser tábua colorida, né? Azul para peixe, mas que você tem uma amarela para frango, vermelha para carne, mas se você não puder ter isso, pode ser a branca mesmo, mas que você
defina o que vai ser utilizado em cada tábua. Isso, não cortar fruta e cebola na mesma tábua, por exemplo. Então tem aí umas 3, 4 tábuas, mesmo que for branca, dá para fazer uma marquinha, né? Um vermelho, um amarelo, um azul, para você utilizar, para não usar a mesma tábua. Então, uma cozinha tem que ter faca, tem que ter tábua, panela. Uma boa panela, uma boa frigideira. Uma boa panela, uma boa frigideira. E daí depende, forma, travessa, enfim, é complicado falar assim, mas... Eu acho interessante falar de 2 coisas que a gente usa bastante e que geralmente as pessoas não compram, que é aquela forma com a grade, que a gente usa bastante. Então as pessoas pedem muita forma de casamento e esquecem de pedir aquela que tem uma gradezinha dentro, que é para descansar ou para a gordura cair. É legal. Né? Aquilo lá é bem interessante. E o mixer, né? Isso, se for para comprar algum equipamento, alguma coisa, eu sugiro o mixer, que é um liquidificador bem prático de mão, né? E que eu uso para fazer pastas, para fazer tudo que a gente faz no liquidificador, a gente consegue, quase tudo que a gente faz no liquidificador, a gente consegue fazer ali no mixer. E é muito mais fácil de limpar, muito mais fácil de guardar. Não é um trambolho, né? Isso aí. Então vamos lá. Respondemos mais uma, tá? Gente, eu já vi que tem uma perguntinha ali, se der tempo eu respondo, tá, Ana? Mas se tiverem mais perguntas, por favor, tá? Qual que é a pergunta? Não sumiu. Ela perguntou sobre a maminha, mas aí depois se no final aqui eu uso, tá bom? Vamos para a próxima então. É uma pergunta de uma pessoa que está assistindo que eu já vi ela aí. Como fazer um bom molho de tomate? Não vai falar depende de novo. Não, eu vou dizer, primeiro de tudo a gente fazer um molho de tomate, a gente tem que ter um bom tomate, um tomate bem maduro, né? Sugestão, usar aquele tomate italiano, aquele tomate mais compridinho, né? Que ele tem muito mais carne, né? Muito mais carnudo e menos semente. E existem algumas formas de fazer um molho de tomate. Posso fazer um molho de tomate assado, que eu pego o tomate, pico ele grosseiramente, misturo alguns temperos e coloco para assar no forno, até ele ficar levemente douradinho assim. Posso fazer um tomate sem pele, sem semente, botar para refogar e tudo mais. Ou posso pegar o tomate, cozinhar o tomate inteiro e depois passar numa peneira e extrair só o suco dele. Fazer né? Todas essas maneiras vão trazer resultados diferentes. Por exemplo, um molho de tomate que eu assei, que eu botei no forno, a gente costuma falar, né, que caramelizou, que deu aquela tostadinha, vai trazer um resultado mais adocicado para o meu molho. O outro tipo que eu só cozinhei e refoguei, pode ficar um molho um pouco mais ácido. Então... E tem muita gente que coloca cenoura também, né? No molho ao sugo. Isso, a cenoura bem madura, ela dá uma adocicada no nosso molho também. Tira um pouquinho da acidez do tomate. Contribui, mas assim, se eu pegar um tomate bem maduro, bom, né? Sim, eu não preciso adicionar nada para tirar acidez e etc. Então tem um molho assado, tem um molho que a gente faz aquele tomate com cassê, né? De fazer a cruzinha, tirar a pele, tirar a semente e cozinhar na panela, só a polpa. Refogar com temperos, etc. E se eu quiser, por exemplo, fazer um molho de tomate para congelar, para ter vários molhos, tu sugere colocar muito tempero ou ele mais puro e temperar depois que descongelar? Eu costumo dizer que tudo que a gente congela, tudo que a gente costuma guardar, a gente deixa mais neutro, né? Sem muito tempero, porque não sabe o que a gente vai utilizar. Então, assim, eu sei que eu vou fazer o tomate para isso. Quero deixar temperado ou não, ok. Mas se eu vou fazer uma grande quantidade de molho e eu quero guardar, deixar mais neutro, que daí, conforme vai utilizando, conforme o preparo que a gente vai fazendo... Se eu fizer um panelão para fazer várias porções, tentem deixar sem muito tempero, principalmente fresco, né? Porque para congelar vai ficar ruim. Isso aí. Certo? Usa mais o seco, no caso, se quiser Não, usar. depende, porque vai cozinhar, né? Mas a gente não guarda com tempero fresco congelado. Geralmente a gente não põe. E aí, quando vai colocar para utilizar de novo, né? Aí a gente tempera depois que descongelou. Tá? Deixa eu marcar mais uma pergunta ali para não esquecer. Vamos para a próxima, então? Eu vou juntar mais 2 perguntas, tá? Uma pessoa perguntou assim, como que você faz a costelinha de porco, tempero e modo de preparo? E uma outra pessoa perguntou da carne de panela, né? Como fazer para aquela carne de panela ficar aquele dourado bonito. Então, primeiro vamos responder da costelinha? Pode ser.
Costelinha de porco, uma carne que bem versátil, né? Que dá para fazer de diversas formas. O tempero, volto lá no, como a gente falou, é muito pessoal. Posso fazer marinada, né? Utilizar cebola, alho, alecrim. Normalmente a gente coloca alguma coisa mais ácida para agregar sabor. Vinho branco, sal, pimenta. E deixa lá de um dia para o outro. Pode deixar marinando. Só questão de colocar ácido. Vou botar limão, por exemplo. Não coloca demais, senão tua carne vai cozinhar. Só umas gotinhas, né? Posso fazer assada, posso fazer na panela. Eu acho legal aquela dica que tu dá do dry rub, Isso. que fica bem gostoso. Como ultimamente aqui a gente faz bastante em casa. A gente utiliza o dry rub. O que é o dry rub? É uma mistura de temperos, né? Que vem da culinária americana. Onde ali no mesmo tempero a gente coloca um pouquinho de açúcar para dar caramelizada e tudo mais. Como eu gosto de fazer. Eu pego a costelinha, limpo a costelinha, passo mostarda na costelinha. Mostarda normal? Mostarda amarela normal. Lambuzo ela assim com mostarda, coloco esse pozinho, esse rub, né, esse tempero por cima, embalo no papel alumínio, deixo ela no forno 160 graus umas 2 horas, 3 horas, depende do tamanho da costela e tudo mais. Depois tira, deixa dar uma douradinha, daí se quiser botar o barbecue por cima pode botar, se quiser comer sem, pode comer sem. E esse dry rub compra pronto? Existem prontos já, né, temperos prontos. Existe o dry rub que é o red, que é o vermelho, existe o black hoje em dia que muito é um preto, né? E posso fazer, mas depois eu posto uma receita para vocês. Então, gente, sigam o chefe Rodrigo Berli, que ele prometeu, ele vai ter que colocar a receita do dry aumentar, Aninha. Mas depois a gente fala um pouco. Podemos falar no final se der tempo, porque já deu 11h30, vamos, né? Então, assim, a costelinha, então, esse é o jeito que tu mais faz. E como que faz a carne de panela para ela ficar com aquele dourado bonito? O segredo tá sempre no começo, vamos dizer assim, né? Se eu quero um molho bem encorpado, com sabor bem... Vou cobrar. Se eu quero um molho bem encorpado, bem saboroso, lá no final, lá no início da minha preparação na panela, eu tenho que tostar bem minha carne. Tostar que eu digo, né, pessoal? Não vão queimar, não é deixar ela com sabor amargo, mas deixar ela bem dourada, bem corada, bem bonita. Pego todos os temperos que eu quero também, utilizar ali, por exemplo, cebola, alho, cebola e alho. Tá, mas volta. Então, primeiro tu põe a carne para selar na panela. Não preciso botar numa frigideira separada. Porque daí tu já quer aquele fundinho. Depende da panela, depende do tamanho da minha panela. Né? Se eu vou fazer uma grande quantidade, uma peça muito grande, e depende também a chama do meu fogão, né? O segredo é nunca botar uma grande quantidade de carne numa panela muito pequena. Por quê? Eu posso ter uma panela lá saindo fumacinha, mas se eu botar uma grande quantidade eu vou baixar a temperatura. Então assim, vou fazer no fogão de casa, eu tenho uma boca pequenininha. Divide a carne no meio, faz em 2 partes, ela doura bem ela. Então, selar, né, gente? Doura a carne sozinha. Isso. Aí depois é que adiciona os temperos. Se eu tenho uma panela muito pequena, eu tiro minha carne, coloco lá os temperos, refogo bem, deixo ele dar uma queimadinha. Depois eu volto a carne, coloco o que eu vou utilizar. Posso botar um pouquinho de extrato de tomate também ali, dar uma tostadinha no extrato. E vinho, ou algum ácido ali para soltar aquele fundinho. Isso, a gente usa para deglaçar. Né? O que é deglaçar? É soltar o fundinho da frigideira, limpar a frigideira. Então, normalmente a gente utiliza alguma coisa que é mais ácida. Normalmente na cozinha clássica... Gente, deixa eu perguntar para vocês. A pessoa aqui do lado fala bem baixinho. Vocês estão escutando e eu falo muito alto. Claro que não. Tá bom? Eu preciso falar mais alto? É que eu sou surda, ele não, então... Ninguém responde. Carlitos, responde para mim se o som tá bom, fazendo favor. Tá, então a gente deglaçou, né? Tirou aquele fundinho. Deu completo com caldo ou água, mas água não tem sabor, caldo tem sabor, como a gente já comentou. E cozinho lá. Se eu cozinhar sem pressa, sem pressão, né? Sem uma panela de pressão... Tá ótimo, tá ótimo. A Michelle e a Ana já responderam. Sem uma panela de pressão, eu vou regando e tenho tempo, eu tenho paciência, mas se eu quiser acelerar o processo, eu coloco na minha panela, depois cozinhei lá por 40, 50 minutos, abri minha panela e tenho que deixar reduzir.
Gente, a nossa live, ela geralmente leva meia hora, das 11 às 11h30, tá? Como já são 11h32, a gente ainda tem 5 perguntas, o que eu vou fazer? Eu vou responder só a última e outras 4 mais 2 ali da Ana a gente deixa para uma próxima live, tá? Tá bom? Então vamos lá. Responder uma costelinha, carne de panela. Qual a diferença de fazer uma maionese caseira usando azeite ou óleo? Qual que você indica? Para fazer uma maionese, utiliza-se óleo, né? Que ele é neutro, que não tem sabor marcante. Normalmente, se eu for fazer uma maionese e adicionar o azeite, minha maionese vai ficar amarga, né? Normalmente a gente bate O ovo. Não, o que eu quero dizer é que, por exemplo, vamos fazer no liquidificador. Ali vai aquecer e vai trazer um amargo para minha maionese. Então, assim, faço uma maionese com óleo neutro, né? E no final eu coloco um pouquinho de azeite para trazer sabor. Tá, já vamos fazer a pose, Carlitos, pode deixar. Tá, então a maionese não se faz com azeite, porque o azeite tem sabor e é pesado e amarga. Então usar um óleo, mas um óleo também de boa qualidade, né? Isso, normalmente girassol é bacana, né? Óleo de soja e canola não é muito legal. Porque... Girassol, milho? Girassol, milho. Tá. Gente, então assim, ó, só para vocês entenderem, a gente ficou com facas de queijo, como utilizar, a gente não deu tempo de responder. Como fazer a receita do chimichurri, se posso fazer a maminha no forno e uma receita de massa de pizza. Então, a massa de pizza tem lá no Instagram do Rodrigo, tá? E a gente vai colocar também a receita do Dry Rub. Então, quem tiver mais pergunta, pode entrar tanto no meu Instagram como do Rodrigo, fazer mais perguntas e daqui umas 2, 3 semanas a gente volta a responder. É mesmo? Gente, vamos fazer aqui, ó, eu vou só tirar os comentários. Como é que faz? Pronto. A gente vai fazer aquela pose para vocês printarem e colocarem a gente no Instagram, tá bom? Vamos lá? 3 segundos imóvel. Beijinho? Beijinho. Não quero beijinho. Quem pegou, pegou. Vamos lá. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. Vai ficar 24 horas no meu Instagram, depois a gente vai tentar jogar lá pro YouTube. E, por favor, se tiverem mais dúvidas, manda lá um direct que a gente vai responder. Tá bom? Obrigada, chefe. Valeu. Tchau, gente. Até.